Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se estivesse mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vós tivesseis fé. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum e nós adentramos o mês de outubro. Esse mês de outubro que a Igreja se dedica sobretudo às missões aqui no Brasil, e nós somos convidados a rezar pelas missões. Por isso, nós iniciamos esse mês festejando Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que é a padroeira das missões. Mas também na próxima terça-feira nós vamos celebrar Nossa Senhora do Rosário. E por isso esse mês também é dedicado ao Rosário, à oração do Santo Terço. Por isso o Papa Leão pediu que todos os fiéis católicos, nesse mês de outubro, rezasse o Rosário, o Santo Terço, pelo fim das guerras. Essa é a intenção que está no coração do Santo Padre e que nós devemos, como fiéis unidos ao Santo Padre, rezar também por essa intenção. E a liturgia da palavra do dia de hoje nos fala da realidade da fé. A fé que nos faz capaz de fazer obras que com as nossas próprias forças não somos capazes. O Evangelho de hoje inicia com um pedido dos apóstolos ao Senhor Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus então responde da seguinte forma: olha, se vocês tivessem fé, uma fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta amoreira, provavelmente tinha alguma amoreira perto ali, né? Poderiam dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha só o que Jesus diz: se vocês tivessem fé, mesmo que pequenina, do tamanho de uma mostarda, um grão de mostarda, vocês seriam capazes de fazer isso. Em outro momento do Evangelho, Nosso Senhor vai falar de uma montanha. Vocês seriam capazes de mover essa montanha e colocá-la em outro lugar. O que Jesus está ensinando? Ele está dizendo que a fé nos faz capazes de fazer coisas
que aos nossos olhos, que com as nossas forças são impossíveis de fazer. Por isso que Jesus ele diz: olha, vocês mandariam tirar essa amoreira daqui e plantá-la no mar. Você já viu alguma amoreira plantada no mar? Eu nunca vi sequer uma amoreira. Imagine no mar. Bom, as pessoas aí mais antigas provavelmente já viu uma amoreira, já colheu lá uma amora de uma amoreira, né? Mas eu nunca vi não, né? Agora no mar, a sua casa tem? Mas não está no mar não, né? Então veja, Jesus diz, né? E ela vai ser plantada no mar, ou seja, algo que é impossível, né? Mas Jesus então, ele está nos ensinando, se nós tivermos fé. Mas talvez nós poderíamos também nos perguntar: Padre, por algumas vezes, por muitas vezes talvez, eu pedi e não alcancei a graça. Será que eu não tenho fé? Será que a minha fé é menor do que um grão de mostarda? A resposta é simples. Pode ser que sim. Mas pode ser também que nosso Senhor esteja provando a nossa fé. Pode ser que o Senhor também, através da sua demora, Ele quer que nós cresçamos na confiança para com Ele. Por isso, muitas vezes, nós pedimos e parece que Deus não nos ouve. Mas, na verdade, Ele nos dará ao seu tempo e não no nosso tempo. E nos ajuda a compreender um pouco mais essa realidade quando nós vamos à primeira leitura, retirada do livro do profeta Abacuque. Quando o profeta, ele começa a reclamar com Deus. Ele diz: Senhor, até quando eu clamarei sem me atenderes? Até quando eu vou te clamar, Senhor? Clamar a Ti, sem que o Senhor me atenda? Até quando devo gritar a Ti, Senhor, violência, sem que me socorra? Por que me fazes ver iniquidades, quando Tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotência, tudo está à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Ou seja, o profeta está vendo um monte de coisa errada. O profeta, ele está vendo situações muito adversas. E ele é alguém que clama a Deus o tempo todo: Senhor, me ajude, Senhor, vem consertar isso. E ele não vê nada acontecer. Aí ele começa a dizer ao Senhor: o Senhor não está me ouvindo, não? Né? Às vezes, também diante da nossa sociedade atual, que não é muito diferente dessa do profeta, a gente vê tanta violência, né? E a gente diz: meu Deus, onde que isso vai parar? Né? É filho matando pai, é pai matando filho, assaltos, latrocínios, etc, etc, BR parada, não sei mais o que, invasão, não sei aonde. E a gente fica pensando: meu Deus, onde que essa violência vai parar? Não é? Quanta injustiça a gente vê por aí, pessoas que cometem muitos crimes e não sofrem nada, né? São vistos por muitos como inocentes. Quanta injustiça, quanta situação difícil mesmo diante de nós. Nós poderíamos dizer como profeta: Senhor, há muita gente clamando, eu clamo, mas parece que Tu não ouves. Então, olha o que
diz Deus ao profeta Abacuque: escreve essa visão. Percebe essa visão que eu vou colocar agora para vocês. Estende seus dizeres sobre tábuas, ou seja, escreve isso numa tábua, para que possa ser lida com facilidade depois. A visão refere-se a um prazo definido, tem um prazo para acontecer, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ele virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Meus irmãos, se nesse sentido nós vemos muita violência, injustiça, discórdia, pessoas que fazem muito mal e que não são castigadas por aquilo que fazem, chegará um momento em que Deus julgará todas essas pessoas. Chegará um momento que Deus estenderá sua mão sobre essas pessoas. Se não for aqui, nesse tempo, nesse mundo, no julgamento final. Ou seja, Deus é o justo juiz. E Deus ouve o clamor dos seus filhos, né? Deus ouve o clamor. Muitas vezes Deus ele não interfere diretamente na história, porque Ele quer alguma coisa maior com tudo isso que Ele permite acontecer. Mas Ele pode também intervir diretamente na história. Ele pode, né? Para consertar algumas coisas. Mas olhemos também para a nossa própria vida, né? Quando a gente passa por momentos difíceis, como que é uma enfermidade minha ou de alguém que eu amo, e rezo pela cura dessa pessoa, rezo pela conversão dessa outra pessoa, rezo pelo meu filho, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha esposa. Mas se em algum momento eu digo para mim mesmo: Senhor, eu desisto, Senhor, não dá mais, eu acho que aquela pessoa lá não tem jeito, Senhor, eu acho que essa doença aqui não tem jeito, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir o emprego que tanto preciso. Bom, você já fracassou na fé. Você já fracassou. Porque a fé, a confiança em Deus, é a certeza de que Deus nos dará aquilo que necessitamos e aquilo que pedimos. E se nós duvidamos de Deus, da sua bondade e do seu amor, nós já fracassamos. Nós já não temos nem mesmo essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, ter confiança, fé em Deus, é pedir crendo que vamos alcançar essa graça, mesmo que tenhamos que pedir anos e anos, como fez Santa Mônica pedindo pelo seu filho, como fez tantos outros santos para alcançar as graças que necessitavam. É necessário pedir com fé, confiando em Deus. Sempre quando Jesus realizava um milagre, ele, antes de fazer o milagre, ele pedia àquele que queria a graça a fé, né? Por isso, por muitas vezes, depois que Jesus fazia o milagre, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por quê? Porque é necessário a fé. Como aquele homem que pedia a Jesus que pudesse retirar do seu filho o demônio, porque o demônio atormentava a vida dele,
E ele disse assim: Senhor, se podes fazer alguma coisa, faça, ajude o meu filho. Jesus disse: se eu posso? Se eu posso? E aquele homem então diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E aí Jesus realiza o pedido dele. Ou seja, meus irmãos, hoje nós também queremos pedir, como pediram os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós somos fracos. Basta que passemos por momentos difíceis, que somos provados na fé e duvidamos. Duvidamos do seu amor, duvidamos da sua bondade, mas aumenta a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.